Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 18 de setembro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que vê uma grande disposição dos empresários do agronegócio em fazer os investimentos necessários para que a agricultura e a pecuária continuem tendo ganhos de produtividade, mas também ganhos ambientais expressivos. Durante evento da Confederação Nacional da Indústria e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, realizado na Bolsa de Nova York, o ministro disse que o agro vem investindo pesado em tecnologia e em novas formas de produção. E o governo federal espera cortar cerca de 20 bilhões de reais com um pente fino no INSS. A intenção da operação é identificar possíveis fraudes no sistema previdenciário. O governo federal planeja realizar um pente fino na lista de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. A revisão extraordinária vai abranger todos os tipos de benefícios em busca de irregularidades. O objetivo da análise é gerar economia anual de até 20 bilhões de reais, com base em investigação do Tribunal de Contas da União. Essa economia planejada deve ser utilizada para reforçar o orçamento de todos os ministérios. Atualmente, o INSS já realiza revisões para identificar irregularidades nos pagamentos dos benefícios, suspendendo ou cortando aqueles que apresentam fraudes. Essa prática é fundamental para economizar recursos da Previdência Social e direcioná-los adequadamente aos beneficiários que atendem aos critérios estabelecidos. Em fevereiro deste ano, o TCU divulgou resultados de avaliação realizada em 2021. O tribunal encontrou problemas em 7 milhões e 800 mil registros no INSS, com impacto calculado em quase 3 milhões de reais por ano. A análise e revisão do INSS deve começar nos próximos dias. Segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, se for identificado 1% ou 2% dessas irregularidades, já vai ser suficiente para recompor o orçamento dos ministérios, que inicialmente teriam uma perda em 2024 em relação a 2023. O presidente Lula ofereceu e o ucraniano Volodymyr Zelensky aceitou um encontro presencial entre os dois líderes em Nova York. A agenda está marcada para a tarde de quarta-feira, após o brasileiro se encontrar com o americano Joe Biden, segundo uma fonte do Planalto. Caso ocorra, esta será a primeira reunião a sós entre Lula e Zelensky. Os líderes do Brasil e da Ucrânia chegaram a conversar por telefone no mês de março. E líderes mundiais se reúnem em Nova York a partir de hoje para as reuniões da Assembleia Geral das Nações Unidas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu ações para melhorar o futuro da humanidade na abertura do evento. A convocação foi feita pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, nesta segunda-feira, a dezenas de líderes mundiais. Agora é a hora de provar que vocês estão ouvindo. Podemos prevalecer se agirmos agora, se agirmos juntos, se mantivermos nossa promessa aos bilhões de pessoas cujas esperanças, sonhos e futuros vocês têm em suas mãos. Chegou a hora. Em um contexto de tensões geopolíticas sem precedentes em décadas, essa cúpula sobre o desenvolvimento, que abre a semana de alto nível da Assembleia Geral da ONU em Nova York, pode se ver ofuscada pela chegada do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O futuro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, adotados pelos Estados-membros da ONU em 2015, para alcançar um futuro melhor e mais sustentável para mais da metade do mundo até 2030, é crítico, ainda mais para aqueles que sofrem as consequências da guerra na Ucrânia. Na metade do caminho, apenas 15% dos 17 objetivos estão na direção certa, muitos se encontram estagnados e outros estão em retrocesso. As múltiplas crises que surgiram nos últimos anos, como a pandemia de Covid-19, as catástrofes climáticas e a guerra na Ucrânia, ameaçam esses objetivos. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan tentou convencer Elon Musk, proprietário da empresa de veículos elétricos Tesla, a abrir uma fábrica na Turquia. Os dois se encontraram em Nova York.
A agência de notícias estatal Anadolu detalhou que Musk disse a Erdogan que o país está entre os candidatos mais importantes para estas novas instalações. Os esforços do presidente turco para conseguir a construção da fábrica acontecem após a mesma tentativa por parte do presidente francês, Emmanuel Macron, e do chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez. A Tesla tem 6 fábricas, 2 delas fora dos Estados Unidos, uma em Xangai voltada para o mercado asiático e outra na Alemanha para vendas na Europa. Em março deste ano, Musk confirmou o projeto de construção de uma fábrica da Tesla no norte do México. A fabricante americana apresentou no final de julho resultados ascendentes, com 466.140 veículos entregues no segundo semestre, contra 254.695 unidades um ano antes, graças às reduções de preços aplicadas durante vários meses. Autoridades do Catar afirmam que 5 norte-americanos que estavam presos no Irã foram libertados e estão num voo para fora do país após acordo com os Estados Unidos. A medida é parte de um acordo mais amplo que inclui o descongelamento de 6 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 29 bilhões de reais em fundos iranianos pelos Estados Unidos. O governo norte-americano classificou os 5 americanos como detidos injustamente. Eles estão sendo transportados em um jato do governo do Catar para Doha. 2 familiares dos detidos também estão a bordo, juntamente com o embaixador do Catar no Irã. A libertação dos norte-americanos põe fim a um pesadelo de anos para aqueles que foram detidos. A libertação representa um avanço diplomático significativo após anos de complicadas negociações indiretas entre Washington e Teherã. Este é o mais recente acordo de alto nível negociado pela administração Biden para garantir a libertação de norte-americanos considerados injustamente detidos no exterior, após a libertação de norte-americanos da Rússia e da Venezuela. Uma onda de calor primaveril em grande parte do sudeste da Austrália, incluindo Sydney, se intensifica, segundo a agência meteorológica do país. Mesmo assim, muitas pessoas em Sydney enfrentaram o sol para sair tomando banho de sol sob o calor intenso nas praias do porto de Sydney. A Austrália está enfrentando uma onda de calor crescente que vem se acumulando no interior do país durante o fim de semana e provavelmente durará até quarta-feira nos estados da Austrália do Sul, Vitória e Nova Gales do Sul. Segundo o Departamento de Meteorologia, vários recordes do início da primavera serão quebrados nos próximos dias, chamando o calor de muito incomum para setembro. As temperaturas no oeste de Sydney devem atingir 36 graus Celsius antes de cair para cerca de 22 graus Celsius. Na quinta-feira, mostraram as previsões do Serviço Meteorológico. E olha só, aqui no Brasil, a última semana de inverno promete ser quente. Uma onda de calor atinge o país e os termômetros podem chegar a 43 graus no centro-oeste. Uma nova e intensa onda de calor está encerrando o inverno no país. Diversas cidades podem marcar novos recordes de temperatura para a época. A primavera começa oficialmente no próximo sábado, às 3h50, pelo horário de Brasília, para a maior parte do país. Com isso, grande parte do Brasil terá dias ensolarados e temperaturas acima do normal para esse período do ano, como aconteceu em agosto. No Rio Grande do Sul, que ainda se recupera das enchentes recentes, a previsão é de mais chuvas. O motivo é a atuação de um bloqueio atmosférico e áreas de baixa pressão térmica na Argentina. Esse cenário impede o avanço de frentes frias pelo país nos próximos dias, com exceção do estado do Rio Grande do Sul. A previsão é de uma longa sequência de dias ensolarados e temperaturas acima do normal para esta época do ano na maior parte do país. No centro-sul do Brasil, as máximas podem ficar acima de 40 graus em muitas regiões, chegando até 43 graus no centro-oeste, de acordo com a Metsul.
Muito calor para o inverno, né? Bem, essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.